vocês? Este é o seu programa Fique em Casa Aprendendo. E aproveitando aqui para dizer que, olha só, precisamos tomar cuidado. Gente, tem uma nova variante por aí, assustando. O Maranhão de novo voltando aí a estar em alta por conta de contaminação. Então, muito cuidado. O programa é o Fique em Casa Aprendendo. Continue fazendo o possível para não estar aglomerando. Tá bom? Eu sou a professora Cacau Sotero e se você está aqui na TV Educação conosco, é porque você vai assistir mais uma aula deste programa. Hoje nós vamos falar de resumo, a estrutura do resumo. Muito bom para desenvolvermos aí essa habilidade de lidar com textos e resumi-los dentro de um contexto, né, na escola. Se você já terminou o ensino médio e se prepara para o vestibular, então prepare-se também para fazer resumos. E aí nós vamos falar do resumo, caracterizá-los, ver a diferença entre síntese e resumo e exemplificar. Lembrando que se você entrou agora, ou vai entrar, de repente está no meio da aula ou de qualquer outra aula, sentiu curiosidade, quer assistir de novo, você pode acessar no YouTube a plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil. Temos aulas de todas as disciplinas, tudo preparado com muito carinho e com muita competência para atender a sua necessidade educacional. Vamos começar falando dos resumos. Eu trouxe aqui uma figura de um resumo. Com certeza você já desenvolve resumo na escola. A gente faz isso no dia a dia. Aconteceu, vou falar igual os meus chuchus da escola. Aconteceu uma parada lá na minha rua. Aconteceu uma parada lá na rua de fulano de tal. E aí você faz aquele resumo. Você diz, né, relata o fato, como aconteceu, só que em poucas palavras, eliminando os detalhes. Então, o resumo é justamente isso. Nós vamos pegar a ideia principal, nós vamos objetivar um assunto e a pessoa que nos ouve ou lê o nosso resumo vai entender do que se trata tal assunto. Tá bom? Isso aqui é só uma foto, né, uma figura, coloquei aqui, resumos eficientes, como fazer. Então, é importante nós aprendermos algumas técnicas para que o nosso resumo seja o melhor possível, para que a leitura que seja feita daquela obra, daquela notícia, venha com as informações principais para que haja entendimento entre os interlocutores, tá bom? Aqui tem assim, ó, leia com atenção, destaque as partes mais importantes, você já sabe com certeza disso, procure os conceitos e as informações, às vezes vão se falar de assuntos que nós não sabemos, aí nós vamos tentar entender, vamos resumir, ler um resumo, às vezes obras de vestibulares, né? Vem aí o vestibular da UEMA, por exemplo, e aí nós vamos precisar tratar das obras literárias, e se for uma obra que eu ainda não li, eu vou ter que fazer a leitura e resumi-la para ter uma ideia do que aquela referida obra está desenvolvendo no seu enredo, né? Caso seja uma narrativa, sempre é, então já fica aí ligado. Organizar as ideias, enfim, vamos ver o que é o resumo. Gente, o que é resumir? Apresentar de forma breve o quê? Um conteúdo. Eu vou apresentar esse conteúdo de forma breve, de forma seletiva. Por quê? Porque eu vou trabalhar alguns pontos daquele assunto. Por isso que tem a palavra seletiva, de forma onde eu vou selecionar as ideias. Isto significa o quê? Reduzir a termos breves. E, claro, de forma precisa, a parte essencial de um texto, tá certo? Todo texto tem um assunto geral. Esse assunto é desenvolvido, né? O assunto geral a gente chama de tema. E dentro dos temas nós temos os subtemas, né? Pedacinhos que vão se juntar e formar o texto como um todo, ou seja, o contexto. Então, o texto do resumo deve ser corrido,
formado por frases concisas, frases, claro, afirmativas, simples e coerentes, de preferência em um único parágrafo. Então, depende também, se você for fazer o resumo de uma obra inteira, aí a gente vai ter mais de um parágrafo, ok? A primeira frase do nosso resumo, do seu resumo, deve ser significativa e apresentar documento ao leitor. O leitor vai se deparar com um texto, um novo texto, baseado em um primeiro texto, sendo que vem a ideia central, né? Os verbos que devem ser utilizados nesse resumo são verbos em terceira pessoa do singular, tá? Eu, tu, ele ou ela, terceira pessoa, tá bom? Então, vai ficar algo no campo da impessoalidade, tá bom? Deu para entender? Impessoalidade? Sim, por exemplo, o verbo dever, terceira pessoa, deve. Deve-se fazer. O texto diz, trata-se de assunto tal, então eu falo na questão da impessoalidade dessa forma. E o que é mesmo resumo? É uma síntese organizada, mas nós resumimos não apenas para diminuir o texto, mas para que, nesse processo de resumo, nós deixemos claras as ideias principais e as ideias globais, o macro e o micro. Deu para entender? Global, macro, ideias centrais, ideias que eu vou resumir, o micro, o menor, ok? Então, por exemplo, vamos falar de pandemia? Pandemia tem muita coisa para se falar, não tem? Mas quando você fala de pandemia, qual é o assunto principal? Covid-19. Covid é um vírus, né? Foi classificado em Covid-19. Ele se replica em contato direto entre as pessoas. Por isso a questão da não aglomeração. Então, você pode resumir, gente, toma cuidado com o vírus, não se aglomere, higienize as mãos, use máscara. Olha, estou resumindo de forma clara, de forma objetiva. Todos nós já sabemos de cor e salteado como é que se transmite um vírus. E o Covid não é diferente. Entenderam? Então, quando eu resumo, eu apresento ideias principais que estão dentro das ideias globais. Não esqueçam disso. Então, resumo é um esquema também que você faz acerca de um assunto. Agora, quando eu resumo, eu leio, eu analiso, eu traço em poucas linhas o que de fato é essencial, é mais importante, tá bom? Por que nós resumimos um texto e qual a finalidade do resumo? Diz aí. Por que o professor de história pede para você, por exemplo, fazer um resumo da balaiada? Porque o professor de história quer que você, chuchu, entenda que a balaiada foi um movimento que aconteceu no Maranhão, faz parte da nossa história, com objetivos específicos, fazendo parte, né, em conjunto com outros movimentos de libertários que aconteceram no Brasil. Então, quando um professor de história, por exemplo, professor Paulo Jereba, em sala de aula, pedir um resumo, eu estou falando do professor Paulo por causa do programa, mas isso pode ser o professor da sua escola, ou a professora de língua portuguesa e literatura pedir para você resumir em linhas gerais o que foi o romantismo. Aí você vai onde? Nas características, não é assim? Onde começou aqui no Brasil, qual foi o marco inicial, os principais autores que se destacaram, e aí você sabendo as características, conhecendo os autores e as principais obras, você tem um resumo daquele movimento literário, ok? O que é, tá? E como se faz um resumo simples? Vamos lá? Bom, os resumos simples são aqueles que os estudantes estão mais habituados a produzir. Vocês, chuchus aí na escola, com certeza já sabem fazer. Aí eu vou fazer um resumo. Faz a leitura, marca as ideias principais. Depois você vai colocando essas ideias em sequência, uma sequência coerente, né? Amarrando essas ideias, trazendo um entendimento do que trata determinado assunto. E para que você identifique esses
resumos de maneira mais fácil, eles são, por exemplo, os que antecedem um artigo científico. Nós já falamos de artigo, né? O que é o artigo? É um texto dissertativo onde o autor emite uma opinião. Quando eu falo de artigo científico, eu tenho um texto que trabalha ideias científicas, como, por exemplo, lá vem eu aqui com outro assunto, que tem a ver com Covid, a eficácia ou não da vacina. Muita gente aí entrou nessa discussão, tem gente que acha que a vacina resolve o problema, mas ainda tem aqueles que acham que não. Só que vacina, embora não nos impeça de sermos contaminados, faz o quê? Retarda ou diminui a replicação do vírus. Entenderam? Isso que eu acabei de falar, eu não estou falando da minha cabeça. Eu me baseio em quê? Em ciência, em artigos científicos. Então, um resumo antecede um artigo científico. Por isso, costumam ter, no máximo, 300 palavras ou apenas uma página, tá? Uma lauda. Como é que você confere as palavras quando você está digitando? Lá no Word, dá para ver a quantidade de palavras que há naquele texto que você está resumindo. É feito também com as nossas palavras, o resultado da leitura de um texto. Aí nós temos, o resumo não é um apanhado de frases soltas. Eu não posso, eu tenho que tirar as palavras mais importantes, aí eu vou jogar no papel. Não, eu preciso seguir uma linha coerente. Eu preciso seguir uma progressão. O que é progredir? É crescer ou decrescer. Eu posso pegar a ideia da maior ideia para menor ou vice-versa. Então, mas sempre dentro de uma ideia, dentro de uma sequência. Eu devo apresentar ideias centrais, que é o argumento daquilo que está sendo resumido, né? Em se tratando de um texto dissertativo, mas eu posso também fazer o resumo de uma narrativa. As ideias devem ser apresentadas na ordem lógica, acabei de falar da progressão, tá? Como tendo uma relação entre elas. Então, eu estou dando o exemplo de pandemia, porque é um assunto que todos nós conhecemos. Então, se eu for falar de pandemia, pegar um texto, ele com certeza vai falar de Covid, ele vai falar de sintomas, ele vai falar de vacina, tudo dentro de uma sequência. E eu, enquanto leitora, para resumir esse texto, eu tenho também que obedecer essa sequência. E claro, esse texto deve ser compreensível. O objetivo do resumo é apresentar aquela ideia que o autor defende. No caso de uma dissertação argumentativa, no caso de um artigo de opinião, no caso de uma narrativa, a história se passa em lugar tal, envolve personagens fulano, ciclano, beltrano. Qual é o objetivo ali? Qual é o enredo? Do que se trata? É a fuga? É o êxodo rural? Como no caso Morte e Vida Severina, vocês de João Cabral de Melo Neto, que é um poema narrativo. Vou fazer o resumo dessa obra. Conta a história de quem? De Severino, filho de Maria, e Maria de fulano Zacarias, e ele começa a falar quem é ele. Ele é um Severino igual a um homem igual a muitos, que tem a mesma história, que vive na pobreza, que vai saindo de uma região de Pernambuco até a capital Recife, também com um objetivo. Então, se eu for contar o resumo dessa obra, eu vou citar o Severino, eu vou citar os lugares por onde ele passa pedindo emprego, vou citar a hora que ele chega vendo um outro Severino sendo morto, vou falar do momento que ele chega na cidade, vou falar da conversa dele com o coveiro, enfim, eu tenho elementos a serem contados numa narrativa, tá bom? E o resumo tem várias utilizações, e antes de produzir o resumo, é importante compreender o sentido, como eu já falei, o global do texto, tá bom? Antecipação do conteúdo, eu sabendo do que fala o texto, eu já antecipo a minha leitura. Todo texto é produzido tendo em vista um leitor potencial, ou seja, quando eu escrevo um poema, né, já falei aqui, eu tenho uma publicação, numa obra de uma outra pessoa e tenho uma publicação minha, tá, poemas reunidos, né, a palavra é arte. Quando eu escrevo um poema, quem são os meus leitores? Apaixonados por poema, apaixonados por literatura, pessoas que gostam dessa literatura. Então, o conteúdo do texto antecipa a leitura e o texto é produzido, claro, com um leitor potencial.
Tem gente que gosta de revista em quadrinhos, né? HQ. Então, quem produz HQ tem um leitor em potencial. Tem gente que gosta de romances, histórias de amor. Aí, os leitores, né, os escritores desse tipo de obra têm o seu público. É isso que está sendo dito aqui. O texto é determinado pela época, pelo local em que foi produzido, certo? Quer ver só uma coisa? Eu vou falar, eu sempre gosto desse exemplo, porque eu acredito que o número de pessoas que não assistiram a esta série ou a este filme é bem mínimo. Então dá para entender o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que virou série, que virou filme, que passou, que já repetiu. É muito engraçado. Então, quando aquela obra, ela tem, eu vou dizer que ela não tem um público específico. Por quê? Porque eu acredito que a cada 100 pessoas, 99 gostam daquela obra. É engraçada, faz uma crítica muito bem interessante às camadas da sociedade, como a igreja, como o padeiro, que representa a pessoa que tem um pouco de dinheiro, um coronel. É uma obra de uma época específica, mas nos dias de hoje consegue ser contemporânea. Deu para entender? Todo texto pretende alcançar um fim, um objetivo. E o autor faz parte nesse processo de produção. Todo texto é produzido de acordo com o veículo que ele vai circular, como sites nos dias de hoje, né? Nós estamos na pós-modernidade. Os sites, as redes sociais servem para divulgação, os e-books, né? Muito comum hoje em dia a gente coloca um e-book no Kindle e fica fazendo a leitura, quase você não... Quer dizer, quase não, eu estou exagerando. Eu, particularmente, prefiro o livro físico. Eu gosto de folhear, sentir aquele cheirinho de livro novo. Eu prefiro. Mas, por exemplo, quando eu faço uma viagem, onde fica difícil levar livros, aí o Kindle já ajuda. Você faz aquela leitura ali, está sentado, ou seja de avião, seja de carro, seja de ônibus, sei lá, independente de como você viaja, você tem um recurso. Então, onde vai circular aquela obra? Tá? Estratégias para construir os textos, os resumos. O autor vai ser o mais objetivo possível, nós já falamos disso. Palavras, né? Eu vou pegar palavras importantes, que eu vou chamar de palavras-chave, para manter a ideia principal. Claro, né? Eu não posso perder a originalidade. Realizar paráfrase, vai haver momentos em que eu vou ter que dizer com minhas palavras. Eu posso também sintetizar esse texto. E eu tenho quais tipos de resumo? Eu posso ter um resumo informativo, que o nome está dizendo, é um resumo que passa informações. Eu posso ter um resumo indicativo, tá? Que ele vai estar trazendo somente os pontos principais do documento, não vai apresentar dados. Então, se você tiver um resumo indicativo, você vai ter mesmo que fazer a leitura da obra original, que é diferente do informativo. E o crítico traz o redigido por especialistas que já analisaram e vão dar um parecer, tá bom? A análise de determinada edição, quando tem várias publicações, já não é chamado de resumo, mas é chamado de resenha, tá? E aí, você tem que dizer quem é o autor, qual é o gênero textual, né? Que tipo de gênero pertence, nós já sabemos o que são gêneros textuais. Quando ele foi publicado, onde, qual é o tema daquela obra. E eu também preciso separar e diferenciar a síntese e o resumo. Enquanto eu já sei o que é resumo, tá bom? Eles são confundidos por quê? Porque ambos têm características básicas, ambos trazem a síntese, o resumo daquela obra. Só que, quando nós estudamos profundamente, nós vimos que é possível encontrar diferenças estruturais. Quais? O resumo é um texto de caráter informativo, enquanto a resenha vai trazer, a resenha não, gente, a síntese, um caráter contextual subjetivo. Quando eu faço a síntese, eu não só vou dizer e vou falar daquela ideia central. Eu também vou colocar, como diz a minha mãe, o meu bedelho, a minha opinião. Eu vou trazer, tá? Considerar informações relevantes para o intuito da síntese em questão, tá? Eu vou considerar as informações centrais, eu vou falar do texto base, mas eu também tenho o meu juízo de valor e vou dar, como o povo diz, o meu pitaco, tá bom? Então, eu posso desconsiderar as informações relevantes, tá? E também
alcançar de forma mais ampla o leitor que vai fazer, lógico, a leitura da minha síntese. E aí, fico por aqui. Compliquei?